Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte, de história da arte, onde nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre o Renascimento. O Renascimento ele foi um movimento artístico e intelectual que surgiu ali na Europa, mais ou menos no século XVI, mais propriamente dito dentro da Itália. Um pouco tempo depois, ele espalhou por toda a Europa, graças à invenção da imprensa por Gutenberg. Gutenberg, o pai da imprensa, então contribuiu bastante para que o Renascimento pudesse se espalhar pela Europa. Para a gente entender um pouquinho mais sobre o Renascimento, nós temos que entender especialmente sobre o desenvolvimento das cidades, principalmente as cidades italianas. Por quê? Porque as cidades italianas, elas contribuíram bastante para que o Renascimento pudesse se espalhar pela Europa. A apostila nossa, isso aqui é um teste para eu ver quem realmente está assistindo a aula e quem vai pesquisar. A apostila nossa, ela traz de abertura essa imagem aí. Eu quero que vocês descubram, pesquisem, descubram qual é o nome dessa imagem e qual o artista que fez essa imagem. Essa imagem, ela busca trazer a perfeição do corpo humano. O artista que fez essa imagem, ele, para vocês terem uma ideia, ele fez as medições matemáticas exatas de um corpo humano perfeito. Qual seria o tamanho da cabeça para o corpo perfeito, o tamanho dos braços, das pernas e assim vai. Esse artista ele é muito famoso. O nome dessa obra é um pouco diferente, mas o artista é famoso. Então pesquise, descubra e me envie a resposta. Como eu estava falando, para entendermos um pouquinho sobre o desenvolvimento do Renascimento dentro da Europa, nós temos que entender como que as cidades italianas elas conseguiram se desenvolver. A gente tem que entender que nesse período aí do século XIV, mais ou menos, a Itália ela ainda não era um país como a gente conhece hoje. Havia muitas cidades lá dentro, como a Florença e Veneza, havia muitas cidades lá, mas eram chamadas de cidades-estados. A gente já aprendeu que as cidades-estados, elas têm autonomia própria, mas continuam sendo cidades, né? Tem um governo próprio, etc. Essas cidades-estados recebiam muitos visitantes, principalmente vindos do Oriente, para comercializar. E então, eles começaram a se desenvolver graças à economia, né? Então, eles cresceram muito economicamente, principalmente os comerciantes. Os comerciantes, então, eles ficaram cada vez mais poderosos. Os comerciantes, é interessante a gente saber que eles ficaram poderosos porque vão ser eles que vão patrocinar bastante coisa artística, que a gente chama até de mecenas, né? Os mecenas que patrocinam as artes. Então, durante esse período de enriquecimento das cidades italianas, os comércios e os grandes bancos eles ficaram muito fortes e começaram a expandir, né, seus comércios e seus produtos para outros lugares. Por isso, né, dentro da Europa, um dos países que mais se unificou, ou um dos países que primeiro se unificou como uma região mais sólida e firme foi a Itália. E isso fez com que muitos artistas e intelectuais viessem para a Itália para poder produzir, encontrar alguém que patrocinasse suas artes. Não podemos deixar de dizer também que ainda nesse período os artistas produziam arte para a igreja. Só que não apenas para a igreja católica mais, mas também para os ricos comerciantes que eram capazes de bancar o objeto artístico. Ainda nesse período, lá do século XIV, século XIII, XIV, era muito comum a produção de arte voltada para a religiosidade. Só que a partir de 1300, muitos artistas eles deixaram de produzir esse tipo de arte religiosa e começaram a fazer novos experimentos. Isso foi importante porque esses novos experimentos contribuíram para que houvesse uma mudança no futuro, é claro, houvesse uma mudança da arte não parar totalmente de fazer uma arte religiosa, mas fazer também artes voltadas para o cotidiano e para as outras pessoas. Nessa forma de pintar diferente, né, não foi apenas voltado para a religiosidade em si, mas obviamente ela contribui bastante.
Mas não foi só a temática que passou a ser diferente, mas eles começaram a pintar também, voltando agora para uma coisa que nós vamos chamar de volume e modelagem. Nós temos aí duas imagens para vocês compararem. Uma foi de Cimabue e a outra de outro. A de Cimabue é mais antiga, sendo que Cimabue foi mestre, né, que ensinou Giotto a pintar. Então, a mais antiga, a gente pode perceber que ela é quase que bidimensional, não tem uma profundidade, não tem uma modelagem bem detalhada, né? É mais ícone do que uma pintura renascentista, podendo dizer assim. Já a de Giotto já foi feito no ano de 1330, né? Já estava com aquela mudança do pensamento da pintura. Nós conseguimos ver uma profundidade. E essa profundidade ela é apresentada através dos objetos que estão atrás, da forma, do modelo, da modelagem feita pela obra de arte. O interessante é que a gente vai ver também que Giotto ele utiliza uma técnica chamada técnica chiaro-escuro, quer dizer técnica claro-escuro. Essa técnica ela visa o seguinte: ela deixa algumas partes mais escuras, outras partes mais claras, para dar ênfase em alguns momentos da obra de arte, tá? Então, a técnica de Giotto mais explorada é a técnica que nós chamamos de técnica chiaro-escuro ou claro-escuro. É interessante também nós falarmos de um episódio bem marcante nesse período da Idade Média, que foi o período da peste negra, que na verdade foi a peste bubônica, né, que matou 1/3 da população europeia. É interessante nós ressaltarmos isso dentro do contexto artístico, porque a Igreja Católica ela começou a tratar essa peste como um castigo de Deus, porque as pessoas estavam se preocupando com o lado material e deixando o lado espiritual de lado. Dessa forma, as obras de artes elas começaram a voltar a trabalhar temas religiosos, só que voltado para temas como o Apocalipse. Porque nesse clima apocalíptico, né, houve um retorno artístico a essa estética medieval, onde as pinturas das figuras sagradas, elas perderam voltaram a ser feitas e se perdeu o experimento de volume, por exemplo. E aí eles começaram a pintar as obras sagradas novamente, mas com um teor mais apocalíptico, né? Enfim, nós podemos falar então de muitos acontecimentos que nós tivemos dentro da Idade Média nesse período, só que nós vamos nos deter naquilo que é mais importante. Nós vamos falar então agora um pouquinho sobre quais foram as bases do Renascimento, as bases culturais e artísticas do Renascimento. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que entender alguns conceitos, como o conceito do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É a forma de pensar e colocar o homem no centro de todo pensamento. O racionalismo, que é a forma de usar a razão e não apenas puramente os sentimentos. Então, antropocentrismo e racionalismo são as bases culturais e artísticas para que o Renascimento pudesse surgir. Além disso, nós temos aí outros tipos de mudança de pensamento que contribuiu para que o processo do Renascimento acontecesse, como, por exemplo, o classicismo, que é resgatar os valores da antiguidade, o naturalismo, que é representar o ser humano da forma natural, e o hedonismo, que é encontrar o prazer como princípio de vida. Tudo isso voltado para o antropocentrismo, onde o ser humano é o centro de tudo, tá bom? Então, nós falamos aí de 5 bases para que o Renascimento pudesse acontecer. Quais são esses 5 bases para o Renascimento possa acontecer? O antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Racionalismo, começar a usar mais a razão do que os sentimentos. O classicismo, um retorno dos valores antigos, né, grego e romano. O naturalismo, representar o ser humano como ele é, e o hedonismo, a busca pelo prazer. Isso aí tudo contribuiu para que os artistas pudessem fazer as suas obras de arte com mais zelo, com mais exatidão, com mais característica própria da época. Então, para hoje é isso. Espero que vocês peguem a apostila e façam uma leitura das primeiras páginas da unidade. Resolva as atividades propostas no Google Classroom e também, quem não tiver o acesso, me envie que eu te mando as perguntas.
tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.